TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, amigo telespectador, estamos iniciando mais um programa Pela Ordem na sua TV Fortaleza, canal 61.4, na sua TV Assembleia, canal 61.3 ou 31.1, como queira. Todas duas televisões públicas abertas e digitais. Eu inicio o programa de hoje levando a discussão, vou levar a discussão no programa de hoje, nosso Pela Ordem de hoje, em relação à mudança que a gente está sentindo nas decisões do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, agora para o dia 26 desse mês, na próxima semana, para ser mais exato, está marcado um pedido de um habeas corpus para a segunda turma do Supremo Tribunal Federal para a soltura do presidente Lula. A expectativa sobre essa decisão é muito grande. E para falar sobre isso, sobre campanha presidencial, sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal em relação a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, já tomada essa semana passada, em relação a esse movimento político que não para de acontecer, de consulta de partidos que teriam candidato passariam a não ter, enfim. Todo esse processo eleitoral para a eleição de 2018, nós iremos discutir com o meu companheiro Luiz Cláudio Barbosa, está aqui comigo para a gente começar essa discussão. Luiz, vamos dizer um amigo meu, vamos começar pelo início. Vamos começar pelo início. O Supremo Tribunal Federal tem a segunda turma, né? A segunda turma do Supremo Tribunal Federal, obrigado por me alertar. E quando a gente fala Supremo, a gente se lembra logo do pleno, né? Então nós não estamos falando no pleno, nós estamos falando da metade do Supremo Tribunal Federal, são 5 juízes. São 5 membros. 5 juízes para... Deixa eu ver se eu me lembro aqui quem são. Dias Toffoli. Gilmar Mendes, Dias Toffoli, você já falou. O decano Celso Mello. E Lewandowski. E Edson Fachin. São os 5. Inclusive o relator dos processos da Lava Jato está presente nele. Que é o Edson Fachin. E a segunda turma julgou essa semana e absolveu Gleisi Hoffmann, senadora do Paraná, junto com seu marido, ex-ministro de Planejamento, Paulo Bernardo, de uma acusação da Lava Jato, né, de que eles teriam recebido R$1 milhão de doação, mas falsa em forma de propina. E, segundo o parecer do Edson Fachin, receberam de Caixa 2 uma parte e as acusações de corrupção, passiva e corrupção e formação de quadrilha, tudo isso foram inocentados. Tanto Gleisi Hoffmann como o marido, como o empresário que estava sendo acusado. Não é isso, Luiz? Sim. Carlos Federico, na última quarta-feira, eu tive, no intervalo de uma reunião, eu sintonizei a M-Cidade, na qual você tem um programa chamado A Hora da Verdade, de 9 às 10. Eu achei interessante a sua colocação. De uma hora para outra, o Partido dos Trabalhadores e a sua liderança principal, que é a Gleisi Hoffmann, porque o Lula, como você coloca, ele transcende o Partido dos Trabalhadores, né? Dizendo que a justiça agora está agindo corretamente. Isso me chamou muita atenção, essa sua colocação. Quer dizer, de uma hora para outra, quem falava mal de todo o processo Lava Jato, falava mal dos julgamentos, dizia que a condenação do Lula tinha sido uma condenação que, na avaliação deles, não condizia com a verdade, que o Lula devia estar solto. Agora, você abre a internet, o que você vê desde dos apoiadores do Partido dos Trabalhadores e seus parlamentares, até os simpatizantes de Lula, enaltecendo o processo. Mas por que eles estão enaltecendo esse processo? Porque essa mesma turma vai julgar quem? Meu nobre irmão e amigo. Vai julgar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O relator, que é o nosso querido... Agora me faltou a memória. O relator Edson Fachin? Edson Fachin foi acompanhado pelo Celso de Mello, mas os outros 3 votaram pela absolvição da presidenta do PT, Gleisi Hoffmann. Então isso me chamou muita atenção, porque, vamos lá, Lewandowski nós já conhecemos, né? É aquele que, no processo do Senado, junto com o Tribunal Superior
Tribunal Superior da Justiça resolveu fazer o quê? Condenar Dilma. Ela perdeu o mandato, mas não perdeu os direitos políticos. Tanto que ela vai concorrer ao Senado agora, nesse ano. E, do outro lado, você tem duas figuras que, na minha avaliação, há um bom tempo estão sob a órbita do Partido dos Trabalhadores. Quer dizer, é uma temeridade. Eu acredito que eu tenho muito medo de que eles resolvam mesmo soltar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E acreditando, por estarmos no período de Copa, a repercussão não seria tão grande. Eu acredito que será da mesma maneira. Quando você tem, dependendo da soltura de Lula, duas figuras como Dias Toffoli e Gilmar Mendes, toda temeridade é pouca. E também do Supremo Tribunal Federal, Luiz, você se lembra daquela gravação feita entre o Joelis Batista e o Ricardo Saldi, que incriminou aquele procurador, que era procurador, assessor do Janot. Aí foi para a iniciativa privada. Foi para a iniciativa privada e foi assessorar justamente o Joelis Batista, que estava incriminado. E tem uma ligação deles dois. Nesse processo aí, criaram suspeitas e eles teriam falado de ministro do Supremo, né? E isso foi para ser investigado pela Polícia Federal e a ministra Carmen Lúcia, essa semana, acabou de arquivar dizendo que não teve nenhuma citação ao ministro do Supremo nessa conversa. Outra coisa que foi julgada também essa semana. É a autoproteção, né? É a autoproteção da corte. A corte está se autoprotegendo. Isso é verdade. E há uma mudança muito grande hoje, inclusive nessa votação, e varou a madrugada, né? Gleice Hoffmann? Do julgamento da senadora Gleice Hoffmann, e nesse julgamento que ela foi inocentada, Paulo Bernardo. Houve verdadeiro discurso de ministros enaltecendo a liberdade, a justiça, contra a Constituição, como as pessoas colocam o legalismo, né? Uhum. De juízes que não querem mais ter delações premiadas como prova. Só a palavra do delator como prova, né? E depois do julgamento da ministra Gleice Hoffmann, da ex-ministra e senadora Gleice Hoffmann, papocou de protestos. Não, de protesto das pessoas revoltadas, mas também de vários artigos do pessoal da esquerda já justificando, enaltecendo o Supremo Tribunal Federal, como o Luiz colocou muito bem. Uma mudança total. Enaltecendo o Supremo Tribunal Federal como se o Supremo Tribunal Federal agora tivesse feito justiça. Esquecendo o que foi dito, como eu já disse, o Luiz, eu falei na rádio, falei também no programa de televisão, que aqui no Brasil as pessoas só entendem por justiça aquilo que os agrada. A politização do processo terrível. É terrível. E a justiça está sendo desmoralizada nesse processo, Luiz. Quem está sendo desmoralizado nesse processo é a justiça. Porque a mesma justiça que potencializa a investigação e condena uns, como condenou o conterrâneo dela, do Paraná. Do PP, né? Exatamente. O primeiro deputado que condenou há 30 anos, não sei quanto, de cadeia. É a mesma que inocenta de uma maneira que você pergunta como pode uma Polícia Federal fazer uma investigação dessa errada. A Receita Federal também. A Receita Federal faz a investigação errada. A Procuradora-Geral da República, cara, que pediu a condenação errada de uma forma. Não, vamos supor, não é tão grave. É para 3 anos, 4 anos, mas inocentar, Luiz. Não, agora eu acho que você foi cirúrgico. Quer dizer, porque desmoraliza. O telespectador precisa compreender que esse processo não é um processo feito meses atrás, não. É um processo de anos. Há 2 anos esse processo vem andando. Tem nada a ver com ela. Ela nem era ainda presidente do PT quando esse processo começou. Ela era ministra, teve que se retirar. Ela nem era presidente do PT. Nem era presidente do PT. Que ela coloca como defesa que, por ela ser presidente do PT, isso foi feito. Ela nem era presidente do PT. Não estou questionando nada. Nem o que ela disse. O que ela falou, os impalpérios que ela falou da justiça brasileira. Se ela não tivesse o fórum especial de senadora,
Para você ter ideia, ela foi capaz de pedir a tribunais internacionais, militantes de outros países, porque colocou como se a justiça brasileira aqui fosse uma justiça Fascista. draconiana, fascista. Você pode usar o advérbio que você quiser, um tribunal de inquisição, qualquer coisa menos uma justiça normal, democrática, num país que tem o Estado Democrático de Direito. Então, ela destruiu durante vários anos, com a sua fala, o seu discurso da justiça brasileira. Hoje, como o resultado, a sentença do julgamento a beneficiou, ela passou a elogiar. E outras pessoas. Hoje eu estava vendo alguns portais de esquerda, estava elogiando o Supremo Tribunal Federal, já mudando de assunto, sem sair do mesmo canto, mas mudando de foco. De réu. O presidente Lula deverá ser julgado. Tem um julgamento para o dia 26, exatamente, nessa mesma segunda turma. O que eu estou achando, aqui para nós, no meu entender, que isso foi uma decisão orquestrada e pensada para tentar tirar, né, tentar parar, botar um dedo no sangramento e tentar minimizar ou resolver já a quantidade de processo e de condenação que tem no Brasil hoje. Eu acho que os ânimos estão... Você acha que solta o Lula, mas não dá os direitos políticos dele? Isso. Você tem batido muito nessa tecla, que solta o Lula, mas não dá os direitos políticos. O que eles estão querendo fazer é um acordo. O Lula sai da cadeia sem o direito de ser candidato. Só que a esquerda brasileira, ontem no Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, para ser benzada ontem não, de quarta-feira. Quarta-feira. A Câmara dos Deputados estava votando a integra imoral dos nossos campos de petróleo, do pré-sal, ao capital estrangeiro. Capital externo. Capital financeiro externo. Essas multinacionais. Que para mim não tem bandeira. Petrolíferas. Não tem bandeira. E que simplesmente vão tomar conta dos nossos campos de petróleo, vão levar o petróleo para eles, levando tudo. Mas esse saco de maldade... Deixando 10% só de royalties aqui, o resto vão levar tudo. Esse saco de maldade foi uma das primeiras medidas planejadas por esse nefasto governo Michel Temer. Isso não é brincadeira, não. Pra você ter e outra coisa... Esses campos de petróleo, já foram... Não, mas só para lhe ajudar. Foi não. Você falou uma coisa muito interessante na rádio sobre isso. Quer dizer, a votação foi feita num período onde os noticiários se dividiam entre política e Copa do Mundo. Quer dizer... O primeiro da Gleice Hoppe foi. E esse agora também. E esse agora do Lula de 26 vai ser também. Não, e esse também do plenário. E do plenário também. Além de estar sendo votado também no plenário, outras matérias importantes que é a emancipação municipal de municípios, né? Que é um assunto sério, dando de volta ao Estado. As assembleias. As assembleias o direito de fazer a emancipação. E também, Luiz, uma coisa importante talvez não passe, que é a possibilidade das empresas das usinas de álcool, né, venderem direto para os postos de gasolina, tirando o distribuidor do meio, permitiria que o álcool baixasse, coisa que já era para ter sido feita nesse país há muito tempo. Mas vamos lá, sobre essa história dos campos de petróleo, é vergonhoso, porque esses campos de petróleo, eles já foram feita aquela prospecção, né? Uhum. O que já foi colocado uma sonda, já foi encontrado o petróleo, já sabe onde está, já está localizado, é só ir lá e tirar. Isso é uma vergonha. E estão entregando aí a preço de banana. É o processo de privatização da Petrobras que está em curso. Total. Né? Só não vai ser concretizado porque falta 6 meses para terminar o mandato desse governo daí. Mas é o governo integrista que está praticamente alugando o nosso país e vendendo tudo que tem para o estrangeiro, né? Sem nenhum nacionalismo, sem nenhum respeito à população. E aqui não vamos também fazer cerimônia, não. Nós sabemos que muitos desses políticos que estão à frente desse processo querem arrecadar dinheiro para suas campanhas, ressuscitando a Caixa 2 via essas multinacionais. Porque eles não fazem nada de graça. E uma coisa, Luiz, que fica a lei até a Justiça Brasileira. Fica a lei até a Justiça Brasileira. Porque é um dinheiro, recurso, e sei lá de onde é que esse é o pior dos crimes, cara.
Esse é o pior dos crimes. Por quê? Porque não é feito aqui dentro do nosso país, são conversações feitas lá fora, e são tomadas no Congresso Nacional, com interesses escusos. O pior de tudo é que isso vem acontecendo há muito tempo, até mesmo na questão do juro. Onde você eleva o juro a 14%, tem pessoa ganhando isso. Ganhando nisso. Tem muita gente que tem coragem de denunciar, inclusive nós vamos falar sobre isso. O ex-ministro Ciro Gomes, é pré-candidato a presidente, vem denunciando isso há muito tempo. Há muito tempo. Quando o presidente Getúlio Vargas fez a campanha O Petróleo é Nosso, e nós tivemos também durante o regime militar um trabalho de estruturação da Petrobras, porque nós sabemos que o Geisel tinha um interesse específico sobre essa área. Quer dizer, o brasileiro ele tem uma ligação muito forte com a Petrobras. É um símbolo. A história do petróleo nosso é um símbolo. Mas agora, tá enraizado. Agora a ligação é contra o povo brasileiro. É enraizado. Vende os campos de petróleo que a gente tem e coloca a Petrobras como uma empresa que, para ela ter sucesso, ela pode até destruir o povo brasileiro. Quer dizer, uma empresa que eleva o preço do combustível a essa loucura que elevou. Porque, querendo ou não, Luiz, dizem que a distribuição de petróleo no Brasil não é um monopólio, mas é um monopólio. É um monopólio. 70% dos postos é EBR. E aí, quem detém e quem dá o tom do preço é a Petrobras. É a Petrobras que dá o tom do preço. E nós estamos com esse preço alto que gerou toda essa greve dos caminhoneiros e tudo isso, você já falou isso aqui, justamente porque a Petrobras não tem coragem de fazer o que era para ter feito. Não, ela foi muito mal Que administrada. são as refinarias. Não, ela foi aqui no muito... Ceará é um caso que prometeram entregar uma refinaria e entregaram um prejuízo de R$1 bilhão ao governo do estado do Ceará. A cerca mais cara do mundo. Porque o Ceará fez tudo que era para ser feito para a refinaria vir e não veio. Carlinhos, quando se pensava, só para terminar o raciocínio, quando se pensava que esse processo era um processo para atender o Ceará, não era para atender o Ceará, não. O Brasil hoje tem petróleo, acabei de dar o exemplo, cru, sendo campo de petróleo sendo entregue ao estrangeiro. O Brasil exporta petróleo cru, ou seja, o óleo bruto, e importa derivados, cara. Isso é uma excrescência. Isso é excrescência. Por isso que os derivados importados de lá tem que vir com o preço de lá de fora. Quando a gente poderia ter, a gente mesmo refinando nossa gasolina, a gente mesmo refinando o nosso querosene de avião, o óleo diesel, tudo ser refinado aqui. Quando o Cid Gomes, findando o seu primeiro mandato, em 2007, 2010, o Lula esteve aqui no Ceará, fez a promessa, na região do Pecém, criminosa, de que essa não só vinha refinaria, mas também toda uma estrutura. O governo do Ceará fez estradas, montou uma estrutura toda de assentamento de não, o mais caro foi isso não, Luiz. O mais caro, sabe, foi indenizar. Terreno, que é o terreno tem que ser terreno. São 20 mil hectares indenizados lá pelo governo do estado. Não, eu até brinco, diz que a cerca mais cara paga. São 20 mil hectares indenizados lá. Não é brincadeira não isso aí. Foram 20 mil hectares indenizados. Sem dúvida. Quer dizer, uma irresponsabilidade fora do normal. Mas aqui eu quero só colocar com o governo do que Ceará. A gente deve isentar o ex-governador Cid Gomes. Ele pelo tentou... contrário, ele foi vítima como povo cearense do processo, cara. Com certeza. É por isso que eu acho que o povo cearense é tão bom que ainda dá maioria ao Lula aqui. Mas se você for comparar o que... Bahia e Pernambuco que o presidente Lula e a presidente Dilma fizeram com o Ceará, não era para ter nada aqui, Mas Maranhão chegou, né? Não era para ter nada aqui, não. Maranhão chegou, né? Porque a refinaria do Ceará foi prometida e deram prejuízo ao Ceará. O metrô fizeram da Venezuela e não fizeram o nosso. Fizeram um porto em Montevidéu. Fizeram um porto em Montevidéu e fizeram o nosso. E fizeram um porto também lá em Cuba e não fizeram o nosso. Mas lá na Pernambuco saiu tudo. Saiu a refinaria, saiu o porto, saiu o aeroporto, saiu tudo lá em Pernambuco. Na terra do Lula saiu tudo. E o Eduardo Campos rompeu com o Lula. E o Eduardo Campos rompeu com o Lula. É assim que funciona. Mas eu vou para um rápido intervalo. A gente desviou aqui a conversa. Quando for no próximo bloco, eu vou voltar com a expectativa do julgamento do Lula no Supremo Tribunal Federal, para ser mais exato, na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que são os ministros que a gente já falou aqui, né? O Lewandowski, o Celso de Mello, o senhor Gilmar Mendes, Edson Fachin e o Toffoli.
e o Toffoli. Pronto. Esses 5 juízes é que o Brasil inteiro vai estar de olho de uma forma assim muito light, porque nós estamos em plena Copa do Mundo na próxima semana da decisão desses homens. Sai daí não, a gente volta já já. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Fortaleza. Bicicletar, ciclofaixas e ciclovias da Prefeitura. Exercícios mais saúde. Novas praças, areninhas e academias da Prefeitura. Prevenção é saúde. Ecopontos, combate à dengue e prevenir acidentes no trânsito. Prefeitura e você, uma saúde melhor. É a gente que faz. Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa Pela Ordem, na sua TV Fortaleza, canal 61.4, na sua TV Assembleia, canal 61.3 ou 31.1. A TV Assembleia tem esses dois canais para você escolher o melhor para você. Todas as duas são TVs públicas, aberta e digital. Dito isso, eu deixei no bloco passado, em aberto aqui, para a gente voltar no segundo bloco, já a gente fugiu do assunto do primeiro bloco, a gente foi falar do petróleo e se empolgou muito sobre a Petrobras, mas eu deixei aberto no bloco anterior para a gente falar sobre a questão do julgamento do presidente Lula, que vai acontecer dia 26, na segunda turma. Só que existe vários, né? Tem aqui também um pedido de cautelar, não sei para onde é que está esse pedido de cautelar. Existe uma medida cautelar pedida para a defesa do ex-presidente Lula, se tem poder para suspender os efeitos da lei da ficha limpa sobre a candidatura do petista, tornando elegível na Justiça Eleitoral. Ao mesmo, até que o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça analisem sobre os recursos extraordinário e especial. E isso estão dizendo que vai funcionar, viu, bicho? A empolgação nessa mesma sessão que a gente falou aqui, do pré-sal, ele discutiu o pré-sal falando de eleição. E lá, a bancada do PT é eufórica, achando que essa medida cautelar que você botou aqui, Luiz, irá realmente acontecer e o Lula pode se tornar elegível até o Supremo se pronunciar. Vamos explicar a avaliação, só para terminar aqui a conversa, a avaliação do advogado eleitoral Cristiano Vilela, membro da Comissão Eleitoral do Instituto de Advogados de São Paulo. Ele diz o seguinte: o pedido dos advogados de Lula abrange tudo. Eles pedem não apenas a suspensão da execução da pena, mas também dos efeitos da condenação, afirma Vilela, que teve acesso ao pedido, enviado no início de junho ao Supremo Tribunal Federal. Nesse contexto, Lula ficaria solto e também poderia participar da corrida à presidência da República. O ex-presidente foi condenado pelo Tribunal Federal da 4ª Região a 12 anos e 1 mês de prisão pelo caso do triplex do Guarujá. Por ser uma decisão de segunda instância, é importante dizer isso aqui, para você entender como é que vai ser a nossa discussão aqui. Por ser uma decisão de segunda instância, ele está atualmente inelegível, segundo critérios da lei da ficha limpa, que foi assinada pelo próprio presidente Lula, no tempo que ele era presidente. A defesa do petista, porém, entrou com um recurso contra a decisão do Tribunal de Porto Alegre, no STJ e no Supremo Tribunal Federal. Paralelamente, os advogados do ex-presidente entraram com uma medida cautelar pedindo a suspensão dos efeitos da condenação, enquanto esses outros recursos não são julgados, o que pode acontecer apenas depois da eleição. Vilela ressalta, no entanto, que os ministros da segunda turma, a gente está falando aqui, a responsável por avaliar, a segunda turma é a responsável por avaliar o pedido na próxima terça-feira, dia 26. Podem acatar apenas parte do pedido da defesa. Ou seja, é isso que a gente vai discutir aqui.
eles podem conceder a liberdade ao Lula, mas entender que a questão eleitoral não deve ser enfrentada agora, até porque não existe registro da candidatura ainda. Então, eu li tudo isso para dizer que é esse é o enredo. O enredo. Né? O enredo acertado Mas desse filme para o que vai telespectador. acontecer no dia 26. Ou seja, a expectativa é que os ministros da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, anote os nomes, Gilmar Mendes, Lewandowski, Dias Toffoli. Celso de Mello, Dias Toffoli e Edson Fachin, libertem o presidente Lula e neguem os direitos políticos para que ele possa ser candidato a presidente. Que ele seja enquadrado no ficha limpa. É esse o enredo, né, Luiz? Mas só que o Partido dos Trabalhadores e o próprio Lula foram também a atuar em outra área, no Tribunal Superior Eleitoral, né? Tentando a suspensão do processo contra o mesmo, né? Dos direitos, o retorno dos direitos dele ser candidato ficha limpa, suspendendo a decisão da segunda instância da quarta turma do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Quer dizer, na minha avaliação é o seguinte, já imaginou de uma hora para outra, uma parte da população brasileira que viu Lula ser preso e literalmente a garantia de que ele não teria seus direitos políticos para ser candidato a presidente da República, acalmou o ímpeto dessa população, desse grupo de pessoas. E de uma hora para outra, ver Lula livre e com direito de ser candidato, eu acho que é incendiar o país. Ninguém sabe. Quando o prenderam Lula, dizia que o país ia ter uma convulsão social. Não houve nada. Então, Tudo bem, concordo com você. Soltar também, por exemplo, pode haver alguma coisa. O que eu sei é que maltrataram demais o povo brasileiro nessa brincadeira. A sensação que eu tenho, Luiz, eu acho que é a mesma sensação que o telespectador tem, sabe? É que era melhor não ter feito nada disso. Né? Porque isso não vai gerar. Isso não tá. Olha, Luiz, a vida do povo brasileiro, depois que esse processo de investigação começou, só piorou, não melhorou nada. E você começa um processo prendendo as pessoas, e depois você solta nessa questão seletiva, ajeita outro seletivamente, ajeita outro seletivamente. Gilmar que eu diga. Pois é, isso só vai nos dar uma sensação de grandeza e que o nosso país é sério, que a justiça é para todos e que existe igualdade, que existe equidade e justiça no nosso país, se isso for feito de forma igualitária, democrática, em todos os sentidos. E logo vai começar Agora, o julgamento de Atibaia. no momento em que você vê que isso está sendo feito de forma seletiva, o que é que acontece? A tal justiça que a gente disse que ia passar o país a limpo, nós estamos sujando esse país mais ainda. A justiça não pode ser seletiva. A justiça não pode escolher uma pessoa para julgar e, de acordo com a força e o interesse dela, determinar o que ela vai ser. O Marcelo Odebrecht passa 3 anos na cadeia. O Lula passa 2 meses. Mas concordo com você. Fica muito latente que a classe política, toda ela envolvida, junto com o setor do judiciário, se unificaram e estão tentando matar a Lava Jato. A prova maior disso, nada menos. Aí eles não matam. Aí o que é que te vê claramente o que é que está acontecendo? São julgamentos seletivos. Se pega um boi de piranha, que é o boi de piranha. Hoje é Sérgio Cabral. Todo mundo sabe que é boi de piranha, mas eu vou explicar aqui. Numa travessia do rio, o cara vai atravessar 1.000 boi, tem piranha no rio, eles colocam um boi na frente, um boi mais velho, um boi mais desvalorizado, o boi vai lá e as piranhas, enquanto come esse boi, satisfaz as piranhas e a boiada passa. Por que a analogia eu estou fazendo? É porque enquanto a gente vê o Sérgio Cabral sendo preso, esse deputado federal do Paraná sendo preso, o Lula vai solto, a Gleice Hoffmann vai inocentada. E aí você satisfaz as pessoas, ou seja, as piranhas, e estão querendo ver justiça, com um boi de piranha, desvalorizado. Né, Luiz? É mais ou menos o que vem acontecendo na justiça brasileira. Palocci Disseu está preso. Palocci Disseu. Pois é, e até agora não foi aceita a delação do Palocci. Essa gravação gravíssima, que o Janot disse que não ia divulgar e mandou investigar, gravíssima, do Sáudio com o Joesley Batista, que envolveu esse procurador, assessor dele,
que ele ouviu e disse que era gravíssimo, envolvendo membro do Supremo Tribunal Federal, já foi arquivada. Decisão da ministra do presidente Carmen Lúcia, do presidente do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, a coisa, Luiz, está sendo... Nós estamos num processo de abafa, você acha ou não? Eu acho que sim, eu acho que sempre... Eu me lembro de uma foto muito emblemática de 2015, na qual Lula e toda a cúpula do PMDB. Ali nascia uma articulação desde o princípio, que o Romero Jucá dizia para o Sérgio Machado, né? Dizia, rapaz, nós temos que matar essa operação Lava Jato. Ela está chegando muito próximo da gente e vai começar a nos prejudicar. Outra decisão que a gente pensou que era... A gente pensa que é uma decisão que é boa, mas vai ter que ser avaliada, foi tomada também essa semana pelo Supremo Tribunal Federal, que foi a possibilidade agora da Polícia Federal, da Polícia Civil, Luiz, fazer delações premiadas. Ou seja, antigamente, para você entender o seguinte, antigamente a descaracterização desse instrumento usado com maestria pelo juiz Moro, né? Para você entender, quem abre o inquérito e faz a investigação é a polícia. Mas a polícia ela não tem o poder de negociar com os réus que viram delatores, né? E dar nenhuma garantia para eles, porque esse processo só podia ser feito antes pelo Ministério Público Federal. Tiraram da mão do Ministério Público Federal, Luiz. Deram agora para a Polícia Federal e para a Polícia Civil. Detalhe, a Polícia Federal é uma instituição altamente politizada e controlada pelos barões da política. Não estou falando da base. Ninguém sabe o que é que vai dar. Porque eu sei que quem formulou todas essas delações e incriminou os políticos do nosso país não foi a Polícia Federal. A Polícia Federal investigou. Foi o papel dela. Mas quem denunciou foi o Ministério Público. E agora, foi retirado se a Polícia Federal tem o poder de fazer delação, eles não vão mandar para o Ministério Público. A própria Polícia Federal vai mandar uma delação pronta para o juiz aceitar ou não. Não é, Luiz? Quer dizer, você nota que... existe muita coisa acontecendo, é preciso ser analisado, é preciso se esperar, mas a gente já nota que existe um processo de abafa, e também o momento que estão sendo tomadas essas decisões é um momento que não é bom, né? O momento não é bom. Véspera de eleição. Véspera de eleição e em plena Copa do Mundo, isso como você falou no início, né? Na Itália, quando a operação Mãos Limpas chegou a um determinado ponto, onde tanto a Democracia Cristã e o Partido Socialista foram literalmente varridos do mapa político italiano, aqui no Brasil, a semelhança é muito grande. Eu não estou falando da liderança de Lula, mas tanto o Partido dos Trabalhadores como o PSDB, literalmente tende a ser partidos varridos ou perder muito capital político. Isso é uma discussão quase que de consenso entre os cientistas políticos e algumas pessoas que debatem na área do jornalismo sobre essa questão. Então, o ponto eu quero chegar? A resposta virá de alguma maneira. Por isso que eu gosto de dizer e afirmar que um dos motivos que eu vejo uma determinada candidatura presidencial liderar em Minas Gerais, liderar no Rio de Janeiro e liderar em São Paulo, nesse triângulo das bermudas da política brasileira, e a gente olha, é uma candidatura ser um partido, ser uma base social organizada, mas apenas alguém com um discurso forte, mas que está encontrando apelo entre os brasileiros, principalmente da classe média. Isso também está me chamando muita atenção. O nome da pessoa que eu estou citando aqui não é nada mais, nada menos do que Jair Messias Bolsonaro. Quer dizer, eu acredito que, de alguma coisa, a radicalização na política brasileira deverá ser um fato. E é muito ruim, porque se houver a certeza da entrada de Lula como candidato, eu acredito que a eleição vai ser uma discussão simples e objetiva. Se uma parte da população deixa Lula não voltar ao poder, ou se uma parte da população recoloca Lula ao poder, mesmo depois desse desastre político administrativo da qual nós assistimos com Dilma Rousseff e agora com Michel Temer, que as pessoas se esquecem.
mas foi o vice eleito na chapa dela 2 vezes e que teve o apoio do PT, em conjunto com o MDB, que antigamente era PMDB, para levar o país a essa situação que nós vivemos hoje. E com a ajuda no governo Michel Temer do PSDB, do seu Geraldo Alckmin. Então, se a gente for ver esse cenário que você tá colocando aí, Luiz, ninguém vai discutir nada desse país. Essa eleição vai servir de nada, né? Vai ser o cenário do maniqueísmo, do PT contra o Bolsonaro contra o PT, de eu contra tudo. Mas favorece o Bolsonaro. Não, favorece os dois, Luiz. Não, mas principalmente o Bolsonaro. Essa polarização favorece os dois. É impressionante. Agora, isso. não vai haver discussão de nada. Sem dúvida. Vai ser um processo de acusação. De baixaria. Um acusa de estar acabando a família, outro acusa de estar perseguindo ser homofóbico, outro acusa que o outro é contra a igreja, outro acusa que o outro é a favor, e por aí vai. E não existe um projeto de governabilidade, Não vai ser discutido problemas graves, como eu comecei a discutir aqui no início, a questão da gente ser colônia de exploração desses megas especuladores, e o Brasil é colônia de exploração deles. Sem dúvida. A questão da imprensa alinhada ao mercado e que ajuda cada dia o Brasil a ser espoliado por esse Um ator participativo. por esses sanguessugas que ainda chama, a gente ia ter que chamar de investidor, e investe um tostão em capital, não bota um tostão para dar um emprego a ninguém, para fazer indústria, nada, só capital especulativo. Sem dúvida, cara. Né? Aí, a discussão da saúde, aí não sobra dinheiro para saúde, sobra dinheiro para educação, não sobra dinheiro para segurança, sobra dinheiro para transporte, não sobra dinheiro para Estado, não sobra dinheiro para nada. E a discussão vai ser o que o Lula fez e o que o Bolsonaro quer fazer, o que o Lula fez destruir o país, o que o Bolsonaro quer fazer para rejeitar o país, o que o Lula vai dizer que fez e melhorou o país, e o Bolsonaro, se for eleito, vai destruir o país. Vai ser essa discussão, Luiz. Carlinhos, você disse uma coisa que eu achei muito interessante. O telespectador tem uma noção. Uma parte dos nossos recursos, o Brasil é um país riquíssimo. Nós éramos para ter um padrão de vida de primeiro mundo. No mesmo nível dos Estados Unidos, do Canadá, que são países que a gente pode fazer uma comparação, porque são países continentais. A gente não pode fazer uma comparação com países da Europa que tem um tamanho do estado do Ceará. Nós temos que fazer com países de dimensões continentais, como a Austrália também. Porque a gente era para viver bem. O que é que acontece? O Carlos Frederico deixa bem claro. Uma parte dos recursos vai para pagar a dívida com capital especulativo, que aplica aqui e recebe com juros. Altíssimos. Altíssimos. É um negócio muito lucrativo. É o maior do mundo. O maior do mundo. E do outro lado, como o Carlos Frederico coloca bem, o dinheiro que sobra para investir em áreas essenciais como saúde, educação e segurança pública, no meio do caminho é desviado pelo ralo da corrupção. Vamos partir do princípio seguinte, para ser mais específico, só sem 2 minutos, mas é fácil a gente entender. Governo nenhum tem um tostão, né, Luiz? O governo trabalha com... O Pacto Federativo. O governo o nenhum tem um município, tostão. o Estado e a União. O governo nenhum tem um tostão. Nem o município nem o Estado tem um tostão. O dinheiro que o governo tem é seu, é meu, é arrecadado. Centralizado no governo É arrecadado, é imposto. O governo não tem um tostão lá de nada. Todo ano, se ele não arrecadar o imposto, ele não tem como fazer nada, governo nenhum. Então, vamos supor, aqui hipoteticamente, que o Brasil arrecade 2 trilhões. Para você ter ideia do tamanho dessa conta. É aproximadamente 2 trilhões. 2 trilhões de reais. Desses 2 trilhões, 1 trilhão fica com o capital especulativo, o que eles chamam de mercado. Gente que bota dinheiro aqui e que comprou título da dívida brasileira no governo Fernando Henrique, no governo Collor, no governo Sarney, e vem rolando até hoje essa dívida aí. Pois eles vivem desse juro. 1 trilhão, a metade do que o povo brasileiro pagou de imposto, vai para onde? Vai para a especulação. Aí sobra 1 trilhão, né? Sobra 1 trilhão. Desse 1 trilhão, aproximadamente, ou seja, é 50% do trilhão, sobrou 50%. Desse 50%, você tira 30%. Você tira 70% dessa metade, esse 1 trilhão, que vai para aproximadamente 600 bilhões de reais, vai para a Previdência.
Aí sobra, sabe o quê? 400 bilhões. Que também é mal distribuída, né? Você sabe para quê? Para saúde, educação, segurança. Você viu, 1 trilhão e 600 vai especulação e previdência e 400 bilhões sobra para o povo brasileiro. Mais de 70% do recurso do imposto, do seu imposto, e você pensa, não, eu não pago imposto de renda, meu irmão, você paga imposto em tudo, na caixa de fósforo, na gasolina. Se você procure ver um dia sem imposto, e você vai ver qual é a diferença, né, como o seu dinheiro cresceria. O brasileiro trabalha 4 meses, de um ano, 4 meses é do governo, só pagando imposto, certo? Então, é terrível. Quem vai discutir isso? Ninguém. Vai ser discussão só do eu contra eles, ele contra eu, né? Vai ser só essa discussão. Eu vou para um rápido intervalo e volto já para o terceiro e último bloco, já falando de Ciro, já falando de Bolsonaro, já falando de Marina, falando de Alckmin, falando das candidaturas que estão postas aí para presidente da República. E um pouco de Ceará, né? A gente volta já, vamos falar também do estado do Ceará, das candidaturas possíveis aqui no estado do Ceará. Sai daí não, a gente volta já. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Fortaleza. Bicicletar, ciclofaixas e ciclovias da Prefeitura. Exercícios mais saúde. Novas praças, areninhas e academias da Prefeitura. Prevenção é saúde. Ecopontos, combate à dengue e prevenir acidentes no trânsito. Prefeitura e você, uma saúde melhor. É a gente que faz. Investir no social é a melhor forma da Prefeitura ajudar na segurança de Fortaleza. Amplia o tempo integral com a reforma de escolas, Rede Cuca e novas escolas modelo. Faz novas areninhas e criou a primeira célula de proteção comunitária. A Prefeitura colabora na segurança com a Guarda Municipal e também com nova iluminação. Eu me sinto segura e protegida em deixar os meus filhos na creche da Prefeitura. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor. É a gente que faz. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Pela Ordem, na sua TV Fortaleza, canal 61.4, na sua TV Assembleia, canal 61.3. Luiz, essa semana, cara, semana passada, melhor dizendo, a candidatura do ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes deu um crescimento muito grande semana passada, né? Ao ponto até de sair a imprensa internacional, a imprensa internacional, no grande jornal, dos principais jornais da Europa, dos principais do mundo, e o principal jornal da Espanha, o El País, saiu a notícia que a candidatura do Ciro era candidato de centro. Não, ela era uma candidatura de centro, que era ela atraía candidatura de tanto os centro, partidos isso. de centro-direita como centro-esquerda. Era o que nós chamaríamos hoje o Macron, o nosso fenômeno Emmanuel Macron no Brasil. É como se fosse uma candidatura independente de questões ideológicas onde de esquerda. Haveria uma convergência de eleitores moderados da esquerda que não aceitam esse discurso radical do lulismo e os setores mais moderados de centro e direita que teriam uma tendência de votar na Marina Silva, mas como ela está se tornando uma candidatura com pouca viabilização eleitoral, em função de não construir um arco de alianças, esse eleitor estaria migrando naturalmente também para Ciro Ferreira Gomes. Essa aceitação e esse namoro de partidos de centro-esquerda e de partidos de centro-direita, né, ficou muito forte na semana passada, ao ponto de o PSB praticamente dizer que fecharia com o Ciro, o PCdoB da Dávila, da Manuela Dávila, também anunciar praticamente que ia desistir da candidatura e depois recuar, porque o DEM, né, demonstrou interesse em fazer um acordo com o Ciro. Só que, como essa candidatura vinha numa crescente, aí aquilo que eu falei aqui, que o Ciro bateu de frente com o mercado
em várias entrevistas que ele deu. O mercado agiu, o Luiz. O mercado agiu por detrás de órgão de imprensa, né? E montou várias cascas de banana pro Ciro. E parece que o Ciro, ele tem que ser chamado de Ciro Gomes, Ciro Peixe Gomes, ou então Ciro, alguma coisa ligada a peixe, Tubarão Gomes, alguma coisa desse tipo. Por quê? Porque o candidato Ciro Gomes, ele tem repetitivamente deixado ser usado pelas pessoas que armam a arapuca para ele. Eu dou um exemplo claro. A entrevista que ele deu na Jovem Pan News, Luiz. Você usou uma analogia que eu achei interessante. Quando você colocou, quando o Ciro Gomes foi para o Roda Viva na TV Cultura, ele foi Se saiu muito bem. Bem demais. Bem demais. Por quê? Porque é um programa sério, né? Havia uma coordenação, havia pessoas convidadas ali que, de alguma maneira, tinham um certo grau Ele foi questionado. Inclusive, tinha pessoas do mercado. Mas era um questionamento feito de uma forma racional, sem ser provocativo. Foi feito o que a gente chama de uma imprensa com princípios, honesta, como a gente faz aqui. Né? Eu não posso convidar o Luiz, apesar de não concordar com nada do que ele diga, aqui ele como candidato, e aqui, em vez de eu procurar saber o que é que ele pense, me agredir. Eu além de eu o agredir, não dar espaço, tomar a palavra, quando ele estiver respondendo de uma maneira boa, e ainda colocar questões que só em eu colocá-las já prejudica a sua imagem. Isso é feito claramente, no Roda Viva não. E ele se saiu muito bem. E os convidados que tinham lá, tinham pessoas que tinham um pensamento totalmente antagônico dele. Mas ele se saiu bem. Mas havia uma civilidade. E depois, o Luiz colocou muito bem que logo depois do Roda Viva foi que ele cresceu. E depois desse crescimento aí é que o Luiz vai falar. O que acontece? Quando ele vai para entrevistas longas, o Ciro tem um discurso muito forte. E às vezes o Ciro se esquece que saiu do Ceará e está discursando para o Brasil. Isso. Ele usa termos fortes que aqui eu e você e a população cearense compreende. Faz parte da nossa cultura. Um homem forte, um homem vigoroso, questionador. Lá, não só não é compreendido, é deturpado. E aí eles fazem o que a gente conhece, Luiz. A gente é da imprensa, você sabe. O cara faz uma fala dentro do contexto, eles pinçam o que é interessante para prejudicar o orador. E publica só aquilo. Dá um exemplo claro em relação àquela história que ele falou da prisão do Lula. Que ele pegava o Lula, levava para a embaixada e não deixava ser preso. O que é que ele estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer, se fosse verdade o que a Gleice Hoppe fazia, que o Lula estava sendo, olha, nós voltamos no início da nossa discussão no primeiro bloco, né? Que fosse verdade o que a Gleice Hoppe dizia, de que o Lula estava sendo julgado por um tribunal político de exceção, que não tinha respeito à lei, nem à dignidade humana, e que estava caçando o direito político do Lula, não era por Lula recorrer na justiça, porque não adiantaria de nada. A gente tinha que pegar o Lula e levar para a embaixada. Mas só que no meio dessa fala, você só coloca que eu vou pegar o Lula, sequestrar o Lula e levar e botar ele na bala. Quer ver outra dele? A Declaração da Justiça, que receberia a bala. Receberia a bala. Ele disse, se eu sou o presidente Lula, que se diz inocente, se eu sou inocente e estou sendo acusado de forma inocente, sem ter feito nada, e as pessoas vêm na minha casa me prender, eu receberia a bala. Por quê? Porque é a coisa mais terrível do mundo, é uma pessoa que não fez nada ser levada presa à força. Deixa eu explicar Agora, aqui. Ninguém disse que ele ia receber. Deixa eu explicar aqui ao telespectador que não é nordestino, que assiste a gente, às vezes, pelo antenas parabólicas ou canais abertos, somente a TV Assembleia. Aqui no Nordeste era muito comum, antigamente, a polícia ser ligada a um determinado grupo político. E quando ela ia prender alguém, por influência política, era recebida a bala. Recebida a bala. Então ele falou essas coisas, mas eles pinçam, né, Luiz? E colocam dentro daquele contexto. O que foi que aconteceu? Na entrevista da Jovem Pan, todos esses questionamentos foram feitos a ele. Todos. A entrevista é só isso, Luiz. Tu viu a entrevista, viu? Li. Era só isso. Quando o senhor falou aí, quando o senhor falou aquilo. Aí teve que explicar. Na história do menino lá
Na história do menino lá. Do Holiday, do Do vereador Holiday? do Democrata. O Holiday é um vereador negro que combate as políticas de inserção do negro. É interessante. O Holiday, só para você ter uma ideia. E é do movimento do É MDL. um afro-brasileiro, faz parte do movimento de extrema-direita, movimento Brasil Livre, e é um homossexual abstêmio. Eu não sei o que significa isso, cristão. Não me pergunte, isso saiu Mas até... ele se definiu como isso? Homossexual abstênio, ele está na revista homossexual Época, abstênio? não faz sexo com outro homem. E é homossexual? É Eu homossexual. não Então consigo é uma entender, coisa muito louca, uma coisa muito louca. E quer esse dizer, rapaz, ele questiona muito as políticas de inclusão de uma população inteira que foi sempre posta à margem há séculos nesse país, que humilhou e pisou e massacrou o negro. Até a história brasileira é contada sem a presença deles. E eles são as pessoas que fizeram esse país também, junto com os brancos, com os pardos, com os italianos, com os japoneses. Mas é colocada a história à margem. E hoje existe um processo de inclusão. E o seu Holiday é totalmente contra isso. Aí o Ciro comparou ele ao Capitão do Mato, que é uma figura histórica que prende o negro, né? Que prendia o negro e trazia para o dono Deixa eu do escravo. Deixa eu explicar Né? de novo. Agora, só para terminar esse assunto, para a gente entrar no que o Ciro está fazendo de errado. Mas é Luiz. interessante. Esse termo, né, esse termo não é do Ciro. Esse termo é usado principalmente pelos setores do PT e do PSOL paulista, na qual o Ciro acabou por reproduzir. Só que, como você bem colocou, na voz de Ciro Gomes, a ressonância toma um outro efeito nefasto. Mas, Luiz, já saindo do que ele disse, falando que ele não deveria ter dito, é que ele está pisando nas cascas de banana botado para ele. Sabe por que chegou no Holiday? Porque a mulher foi questionar que o DEM estava atrás dele. E essa aliança não podia ser feita, que era antagônica. Porque ele A Vera Cruz. era contra o impeachment. Como é que ele ia? Ele foi contra o impeachment, como é que ele ia apoiar um partido que fez o impeachment? Quer dizer, todas as perguntas são para questionar e para prejudicar. E ele vai para um programa desse, Luiz, sem a devida, eu não sei se é falta de assessoria, ou é dele, ou ele não houve assessoria. O presidenciável Jair Bolsonaro... Eu sei que ele é um peixe, porque é só preparar a linha, botar o anzol e pega. Você disse claramente para mim nos artigos, nos programas... Você disse no outro programa que na época da eleição passada, o Ciro foi destruído com uma frase imbecil dita por ele, né, no momento de raiva. E deformado. E o momento de raiva foi preparado por ele, foi preparado para pegá-lo. E foi, o senhor namora com a atriz Patrícia Pilar para que ela lhe ajude na sua campanha, o senhor arranjou esse namoro para ser mais conhecido no Brasil, o senhor está usando a imagem dela para ser eleito presidente, qual o papel dela na sua campanha? Aí ele disse, é dormir comigo. Acabou com ele. Nessa fase, é dormir comigo, acabou com ele. Mais uma vez, ele foi agora para um encontro de prefeito lá em Minas Gerais. No qual, nesse mesmo encontro, estava Álvaro Dias, estava o PSDB, Geraldo Alckmin, estava Marina Silva. Estava o PT lá. Mas todo. aquilo que você colocou com muita habilidade na M Cidade, de 9 às 10 horas, do seu programa A Hora da Verdade, na quinta-feira, que eu escutei e gostei. Que você disse uma coisa interessante. É lógico. Tinha uma turma do PT e do PSDB, se eu estava esperando ele dar uma bobeada. Cadê o povo dele, homem? Mas o Bolsonaro foi vaiado, cara. Sabia, né? Sabia. Só que o Bolsonaro parou e disse assim, olha, vamos terminar aqui, eu converso com vocês me colocam a posição para a gente discutir. O meu projeto não está pronto, não. E aí, depois daí, foi aplaudido. Ciro deixou de falar e se retirou do coisa. Deixa eu só lhe interromper para rapidamente fazer. Não, mas pode fazer rapidamente. O Bolsonaro, quando vai de encontro ou enfrentamento com a Folha de São Paulo e outros órgãos da empresa nacional, que na realidade são empresas multinacionais que têm seus próprios interesses, o que acontece? Ele recua. O Bolsonaro trabalha com o quê? Com a sua própria rede social. Não vai para sabatinas, não vai para esses encontros. Quer dizer, o Bolsonaro absorveu esse aprendizado.
O Ciro não. Não sei o motivo. Eu não sei o motivo. Por isso eu estou chamando de Ciro Peixe Gomes. Porque ele vai morrer pela boca mais uma vez na eleição presidencial. Porque não é possível que uma pessoa que não veja o que está acontecendo. O que aconteceu lá nesse... Foi claro, cara. Provocaram. Ele foi questionar o tempo dado a ele. Como é que eu vou questionar um tempo dado se o tempo foi dado a ele foi o mesmo tempo dado a todos? Então, a assessoria... Talvez não disse para ele qual era o tempo. É o tempo dado a Bolsonaro, o tempo dado a Marina, o tempo dado ao Alckmin. Foi ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Aí ele foi questionar o tempo. Ou não questionou o tempo, porque o cara interrompeu para fazer a mesma pergunta. Erro do cara lá que fez a mesma pergunta. Né? Mas o cara que fez a mesma pergunta... Foi intencional. Foi intencional. Pois é. Então são coisas que é necessário que ou o presidenciável Ciro Gomes ouve a sua assessoria, por exemplo, ele não era para ter se retirado, ele era para ter respondido o resto da pergunta, ter feito as considerações finais e ter ido embora numa boa. Não, ele se retirou, porque às vezes eu acho que o presidenciável Ciro Gomes, ele tem que entender que ele não é o presidente da República ainda. O presidente da República que fala o tanto que quer, ele é o candidato a presidente da República. Né? Esse precisa ter mais humildade, né, Luiz, para poder entender, porque a chance dele... Eu não tenho dúvida de dizer isso aqui. Hoje, se você ouvir todos os candidatos, o mais preparado, né? A figura mais preparada, tem mais conteúdo, foi ministro da Fazenda, foi governador, foi deputado federal, foi deputado estadual, foi prefeito de Fortaleza, tem uma história na vida pública, né, honrada, não tem um processo assim, um processo de corrupção contra ele, o processo tem contra a questão do que ele falou contra os outros, né? Carlinhos, um amigo nosso em comum, Rodrigo Pereira, que é do Conselho Tutelar de Fortaleza, ele fez uma abordagem para mim que eu achei interessante, que talvez nós tenhamos uma eleição onde uma candidatura, especificamente a candidatura à reeleição do governador Camilo Santana, consiga simplesmente ter o apoio de quase todos os setores organizados da sociedade civil. Isso é um fato inédito, né? Já é hoje, se concretizar, Luiz, a maior coligação o governador que vai conseguir unir mais pessoas em torno de uma candidatura. É maior do que a União pelo Ceará. Da história do Ceará, maior. Maior do que pela União, na qual... Mesmo porque a gente tem que explicar que há uma fragmentação de partidos muito grande no Brasil, um partido aumentado, então um dos motivos é esse. Mas mesmo assim ele consegue. E com essa notícia que você está me dando, né? Que aí já são entidades sociais, né? Exatamente. Aí completa. Aí você tem, além dos partidos, você tem a sociedade civil cearense apoiando a sua candidatura. Né? Eu não me lembro, e se você pode até me corrigir, nem Vigílio e nem Tasso Gereissati conseguiram uma unificação tão grande nas suas bases como o Camilo faz hoje. É a capacidade política de entendimento e a paciência e a capacidade de trabalho do governador que é muito grande. Ele tem conversado, andado muito e tem feito diálogo, né, Luiz? Ele é um homem de diálogo. Isso tem frutos, e o fruto é isso aí. Irmão, eu que agradeço. Obrigado pela vinda mais uma vez. Quero agradecer a você, assinante, pelo carinho, mas principalmente pela audiência, que é que faz com que a gente permaneça aqui no programa Pela Ordem há mais de 7 anos. Obrigado pelo carinho de novo. Eu volto na próxima semana, se Deus quiser. Até lá. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.